Shalom, então, meus amados irmãos e amados telis, apoiadores do canal. Essa é a aula número 29, seja muito bem-vindo. Hoje vamos observar o que aconteceu no quarto século. Finalmente, já falamos sobre isso. Hoje nós vamos observar um texto inteiro da Enciclopédia Judaica, mostrando em detalhes o que aconteceu de fato. Existiu, sim, um ataque contra o calendário observado da Lua, né? O calendário que se baseava 100% na observação. E o que isso implicou, né, de fato? Isso retirou de nós um aprendizado, retirou de nós um oráculo divino e nos transferiu para um sistema estéril, sem influência nenhuma, que não se baseia nos oráculos divinos e, portanto, na capacidade do universo de interagir conosco. Nós somos os decodificadores dessa grande força energética que está no universo e nós desligamos a nós mesmos do universo. Vamos observar o que significa isso na prática e como que os antigos escritores e clássicos, obras que nós vamos citar hoje, vamos ler bastante, irão nos mostrar o caminho de retorno, o caminho de volta. O que significam os números sagrados dentro da Taná, as 11 letras hebraicas, os otiot, dentro da prática, o que de fato eles estão dizendo. Vamos observar os gráficos da Cabala apontando para as regiões que estão em nós e que representam os dois polares. E o meio representa o infinito, o número 8, o pilar do meio, aquele que faz a ligação e aciona as regiões de poder de acordo com a interação lunar. Shalom para vocês e vamos na sequência dessa aula. Assim então, meus amados, vamos observar o que a aula 29, Rabi Hillel e o Hillel 2, né, e o ciclo metônico. O que aconteceu nesse período, no quarto século, segundo as instâncias, né, dos romanos, para abolir definitivamente a observação da Lua. Por que podemos perguntar, era tão incômodo para os romanos terem um calendário observado? Por que se incomodava tanto? Nós temos que fazer perguntas. Essas perguntas é que vão nos levar a entender de fato a pragmática por trás dessa ideia. Então vimos aí o que é o dia, né? O Yom, né? O Yom é a palavra que usa para dia, que pode significar um período de tempo, não necessariamente 24 horas. O significado da lua nova, a prática histórica, a astronomia básica, que nós estamos observando agora, observamos no último, né? E Hillel 2 e o ciclo metônico. Depois iremos observar o ciclo astronômico solar, de acordo com Tetabiblos, de acordo com Ptolomeu, né, no passado, de acordo com a astronomia segundo Platão e assim por diante, o Timeu e assim por diante, avaliando os calendários judaicos. Vamos observar vários exemplos. E qual de fato é o calendário clássico que devemos seguir. E não só isso, qual a importância bioquímica desse calendário, né? Qual a alquimia que Paracelsus lá no passado dizia que existia em nós e que nós não estávamos apercebidos. Ele dizia exatamente que se a humanidade estivesse apercebida de que tudo está em nós, eles não seriam escravos de ninguém. Essa é a grande questão. Então nós temos que entender que a questão de observar a Lua envolve muito mais do que as pessoas estão imaginando. Não é só uma questão religiosa, não é só uma questão de formalidade, ela é uma questão real. Ela atinge, né, nos seus oráculos, visitando as 12 casas, as regiões específicas do nosso corpo que vão ser responsáveis pela nossa saúde, pela nossa sabedoria, pela nossa inteligência e pela nossa formação física, óssea, muscular, psíquica, emocional e assim por diante. Tá? Então, o que nos diz o livro da Bíblia, da Torá, em Shemot, capítulo 12, versículo 1 e 2, é uma coisa que nós devemos ler e refletir com bastante frequência. Lemos na aula passada, vamos ler mais uma vez. Aqui nos diz o seguinte: Vayomer Adonai el Moshe ve Aaron, disse mais Adonai a Moshe, a Moisés e a Arão, Be'eretz Mizraim, na terra de Mitzraim, Lemor, Ha-Hodesh, Hazé Lachem, Rosh Hadashim, esta lua nova, esta Hazé, será para vós Lachem, a cabeça Rosh, do Hadashim, será a cabeça do ano, não é isso? Então, Rishon Hu Lachem, Lehadeshei Hashanah. Hashanah significa o quê? Não só do mês, como também do ano. Hashanah, né? Ou Roshaná, como nós dizemos, né? Nós falamos de forma variada. De onde vem o nome em português Rosana, vem do ano. Aqui está ele, Shaná. Né? Então aqui diz que o ano
né, e as quatro inclinações do Sol, né, as 3 inclinações que provocam as 4 estações, ó, que os egípcios mensuravam através das 3 pirâmides do complexo de Gizé, tem pura associação com a astrologia, que a astronomia e a astrologia, como vocês já sabem, é uma ciência só. São 2 abordagens diferentes para a mesma ciência, como já mencionamos. Então, Rodesh é o nome da palavra para a lua nova. Não? A lua nova na Taná é chamada de Rodesh. E Rodesh Hazé Lahem Rosh Hadashim. Esta lua nova será para vós a cabeça do ano. Ó. E também será do mês e do ano. Então, ela definiria a lua nova. Ela apresenta, quando ela surge no céu, por que ela é importante? Quando ela surge no céu, ela faz o que é a primeira conjunção do novo mês. Ela inicia o novo mês judaico. Então ela inicia com uma conjunção com o Sol. Como ela está em conjunção, em grau 0, ela fica invisível. O Sol a ofusca completamente. Depois ela sobe até acima do Sol e finalmente ela entra em uma elipse que vai fazer com que ela se distancie. Nós vamos observar quais as 2 elipses que são primordialmente responsáveis em não permitirem com que o calendário matematicamente calculado jamais consiga ser feliz no seu empreendimento, porque ele vai precisar ser sempre reformado, constantemente reformado. Por quê? Porque ele não consegue entender a velocidade dessa elipse em cada uma das 4 estações, porque vai variar. Então é isso que prejudica o calendário calculado. Enquanto que o calendário observado não se preocupa com isso. Ele observa a lua do jeito que ela está. Nos 3 dias que ela nasce, nas 3 horas que ela nasce, né, na lua nova, seja de manhã, seja ao meio-dia ou seja à tarde, no final da tarde, antes do pôr do sol. Né? Ou seja, durante a noite e assim por diante, nas outras fases que ela percorre as 12 casas do zodíaco. Então essa observação lunar ela é importante porque nós vamos ver na enciclopédia judaica por que essa observação vai nos passar um conhecimento absurdamente superior do que de fato é a Taná. Então, pessoal, como anunciado a vocês, nós vamos ler o artigo, né? Um dos artigos mais importantes que você pode ler, inclusive vocês podem usar no de vocês aí no navegador, né? Vocês podem usar a função traduzir, né? Que no meu caso aqui eu não tenho, porque eu geralmente leio o texto em original. Eu prefiro ler o texto na sua forma original. Mas vocês podem traduzir e ele vai passar para português, vocês vão poder ler o artigo inteiro. Então o que nos diz aqui é o seguinte, né? A história do calendário. A história do calendário judaico pode ser dividida em 3 períodos: o bíblico, o talmúdico e o pós-talmúdico. Olha só. A primeira descansava ou residia inteiramente na observação do Sol e da Lua. O segundo período, né, o talmúdico, né, o talmúdico em si, o segundo período na observação e na contabilidade, ou na numeração, na matemática, reckoning. A terceira inteiramente na matemática. Então você veja que foi um desenvolvimento histórico, não é isso? O estudo da astronomia pode ser grandemente devido à necessidade de fixar as datas para os festivais judaicos. O mandamento em Deuteronômio 16:1 mantém o mês de Abib, tornou necessário estar familiarizado com a posição do Sol, e o mandamento também observai a Lua e a santificai, fazendo necessário o estudo das fases da Lua. Olha só. Então, o calendário matemático que veio após o período talmúdico, né, que foi até o período pós-talmúdico, desde o período de Esdras até o período medieval do judaísmo, né, que é o pós-talmúdico, a matemática imperou devido à tradição imposta pelos romanos ao Rabi Hillel, como nós vamos ver nesse texto, Hillel 2, né, de que ele deveria sim abandonar a observação da Lua inteiramente e se basear num calendário calculado. Claro, esse calendário de modelo que foi servido foi o calendário juliano, né, de 100 a.C. mais ou menos, dos 100 e pouco antes de Cristo. Então, vocês observem que a preocupação de eliminar a observação da Lua é clara. Nós temos que substituir a observação da Lua. A primeira pergunta que nós temos que fazer é: por quê?
Qual a preocupação de seguir a lua? Por que isso é tão ruim? Por que isso vai fazer mal às pessoas? Por que eliminar isso? Algo que você elimina é algo que você acha prejudicial de alguma forma. Então esse é o argumento, né? Então vamos lá. O mais antigo termo em hebraico para a ciência do calendário é a fixação da lua, Rodesh, né? Posteriormente a santificação da lua, Rodesh, né? Levaná. E a santificação de um novo mês por meio da observação. Como vocês sabem, a palavra moon, né, em inglês, quer dizer, na verdade, é um calque, né, uma mudança de raiz de palavra para significar a lua, né, o mês, month. Ele quer dizer, na verdade, a lua, certo? Por meio da observação. Então, a própria etimologia da língua inglesa já nos dá um alerta aí, uma bandeira de alerta, né, vermelha. Ela já nos diz, olha, a nossa noção de mês se origina da lua. Por que isso? Porque quem define o mês é a lua. Não é um calendário calculado supostamente por astrônomos ou matemáticos. O que nós vamos observar nesse artigo é que a argumentação não foi científica. Ó, nós temos um cálculo melhor para você e você vai ter que abandonar a observação da lua, viu, Iléu? Não foi isso. O argumento foi inteiramente político e militar. Você vai ter que fazer isso aqui, porque senão nós vamos destruir com você e tua vida. Como fizemos com a tua cidade e com o templo sagrado que vocês adoravam. Né? Então, esse é o argumento que foi apresentado de fato, né? Tacitamente, vamos dizer assim. Então, vamos lá. Entre outros nomes, além destes, encontramos o segredo da intercalação, né? A intercalação secreta e o nome moderno, né? Lor. Ó. Os babilônios, né? E o seu calendário. O ano babilônico, que influenciou o tempo francês, parece ter consistido de 12 meses e 30 dias cada. Né? Meses intercalares sendo acrescentados pelos sacerdotes quando necessário. Os dois calendários babilônicos eram preservados nas inscrições e ambos tinham um mês, tinha 30 dias até quanto nós sabemos. Em tempos posteriores, contudo, os meses de 29 dias alternaram com aqueles de 30, porque se nós observarmos a lua, vamos perceber que o número é 29. E às vezes 29,5. Tá? Pela lua. Né? Então vocês observam. Então a criação de 30 foi mais uma coisa artificial, foi criado. O método de intercalação é incerto e essa prática parece ter sido variada. Os anos babilônicos eram lunisolares. Isso quer dizer, o ano de 12 meses, contendo 354 dias, é preso ao ano solar de 365 dias por intercalação, conforme a ocasião requeria, ou conforme exigia a ocasião. O 13º mês, né, que é o Molad, né, o 13º mês do ano, o 13º no calendário judaico também hoje. Mas observe que esta prática não era uma prática de Moshe. Essa é uma prática posterior. Né? Dos 11 anos que haviam 7 ou 12 meses e 4 que havia 13 meses. Streismer e Epping diz na obra Astronomisches auf Babylon, ou seja, a astronomia, né, da Babilônia, tem mostrado que os antigos babilônios eram suficientemente avançados em astronomia e capazes de, o que os capacitou a construir almanaques que se baseavam em eclipses do Sol e da Lua, e de tempos da Lua Nova e da Lua Cheia, que eram então previstos, né? eram previsões. O Talmud e Yerushalmi, né, Rosh Hashanah, que fala sobre o ano, a cabeça do ano, corretamente declara que os judeus obtiveram os nomes dos meses no tempo do exílio babilônico. É o que nós podemos configurar isso e nos certificar disso, verificando o calendário judaico. Nós temos o mês de Tammuz, né? Nós temos o mês de Nissan, que são nomes que vieram do caldeu babilônico, do aramaico babilônico, após o período de Esdras. Mas se você for observar, o mês de Nissan era Abib, ó, o nome original dele. Então, isso prova o que, minha gente? Isso prova que houve uma mudança como paulatina, uma mudança aos poucos, houve fases, como diz aqui a enciclopédia judaica. Nós temos que entender isso aí, senão nós não vamos entender o porquê estamos seguindo o calendário gregoriano. Não foi porque a gente achou que era o melhor, foi imposto. E por que o calendário lunar
para nós que praticamos a alta magia, para nós que estudamos a metafísica judaica, para nós que queremos saber exatamente quais são os dias do nosso nascimento, da astrologia, do período em que nós devemos nos tratar com a Lua. Nós temos que saber os dias de acordo com a Lua. O calendário gregoriano, nesse momento, não vai nos ajudar. Ele vai nos prejudicar, né? Ele vai nos fazer seguir um mapa completamente errôneo. Então vamos lá. Não existe menção de meses intercalares na Bíblia. E ela também não era conhecido que a correção foi aplicada nos tempos antigos por adição de um mês ou 3 anos por acrescentar 10, 11 dias ao final de cada ano. Então você veja, there is no mention of an intercalary month in the Bible. Não existe nenhuma menção na Taná. Quem lê a Taná, pode perguntar a um rabi, pode perguntar a quem você achar mais apropriado. Não existe a menção de um 13º mês dentro da Taná. Por quê? Porque a ideia de que nós temos que colocar mais um mês se baseia em uma premissa de que os 354 dias da Lua e os 365 dias do ano, do Sol, né, são um acidente e nós temos que corrigir. Não. Não era isso que os antigos hebreus sabiam. Os hebreus encaravam os 11 dias de diferença entre a Lua e o Sol como sendo um portal, um oráculo divino. O número 11 é exatamente o portal do templo, né? Iaquim e Boaz, né? Quem estuda na maçonaria sabe disso. Quem estuda os mistérios de Deus há muito tempo, os mistérios do universo, sabe disso. Esses 2 portais representam a ascensão do homem. Eles estão em nós, segundo a Cabala. Nós temos os 2 pilares, né, do meio, o positivo e o negativo, as polaridades, e no meio nós temos o infinito, que é o número 8, que vai unificar os 2 polares, criando assim um homem à imagem e semelhança de Deus. Nós estamos numa fase dualística. E se nós entendermos o símbolo, o oráculo, desses 11 dias de diferença, nós não vamos achar de forma arrogante e narcisista de que nós temos que corrigir um erro que Deus cometeu. Não existe isso. Aquilo é um código, tá? E um código que foi mal compreendido. É isso que nós temos que entender. Esses dias, como nós vamos observar no nosso acompanhamento da Lua, esses 11 dias estão ocorrendo durante todos os meses, através do dia 29. O que é o dia 29 do mês? Aqui. O que é o dia 29? 29 days. Ó. O que é isso aqui? 9, 2, 11. Então vocês observam que isso aqui é um código, gente. Se nós não formos capazes de entender esse Otot, que gerou os Otiot, que são as 11 letras do alfabeto hebraico, que vão alterar o texto da Taná, que vão inserir códigos e mensagens, e nós temos que saber o que são esses códigos. Senão a nossa leitura não será produtiva, não terá nenhum valor, né, prático, né? Então observe que isso não era originalmente na Taná. Não existia 13º mês no tempo de Moshe. Eram 12 meses. Tá? Então os astrônomos sabem que esse tipo de ano, conforme no ano lunar, e os gregos tinham um olho similar, eles viam da mesma forma, né, um ano similar. Assim também o ano cristão, embora puramente baseado no ano solar, é forçado a tomar em consideração a Lua para fixar as datas do Easter, ou da Páscoa. Ó. Então o calendário cristão, né, tecnicamente, ele se baseia puramente no ano solar, 365 dias do ano. Né? E a Lua, como é que fica? Então observem que, já por esse princípio, você imagina que a Lua recebe uma segunda posição. Ela não recebe uma posição igual ao Sol, como deveria. Porque os 2 participam, segundo Gênesis 1,14, em definir o que é o ano. Em definir o que é o mês. A Lua define o início do mês, a Lua nova, e os dias são definidos pelo quê? Pelo Sol. Um pôr do Sol até o próximo pôr do Sol. Essa é a verdadeira determinação lá da lei de Moshe, na Taná, na Torá, especificamente no Pentateuco, né, nos 5 livros de Moshe. Então esse é o verdadeiro sistema. Os mohammedanos, ou os islâmicos, né, por outro lado, têm livremente um calendário lunar. Então os islâmicos sabem disso aí. Isso é muito bom usar essa referência, como a enciclopédia judaica está usando de forma muito sábia, usar como referência o calendário lunar islâmico. Por quê? Porque os islâmicos, que eram aí do século VI, né, mais ou menos, né, aí da nossa era, eram muito mais antigos.
Eles tinham contato com os rabis, com os judeus. Muhammad teve contato com os rabis, com os judeus. A influência no Alcorão do judaísmo é muito forte, né? É declarado lá dentro que a influência é determinante, né? Por isso que faz parte das 3 principais religiões, né? Judaísmo, Islã e cristianismo. Cristianismo e Islã, né? Na ordem, né? Cronológica. E então é muito importante usar como referência o Islã. Por quê? Porque o Islã sabe que a lua é importante. Sem a lua não se sabe absolutamente nada. A lua representa, segundo Carl Jung, o nosso estado de inconsciência da mente. E o sol representa o consciente. Nós precisamos dos dois. O portal número 11 de diferença. O portal número 11 de diferença entre os dois, né? Ano solar e ano lunar, não é um erro. Né? É algo para ser observado, não é algo para ser corrigido ou evitado. Não, está errado. Essa é uma premissa falsa. Ela não tem base na Taná. Né? Então, pessoal, essa observação de 11 é para ser aprendida, como eu estava dizendo, é para ser observada. Isso é um oráculo, porque o número 11 é o primeiro número mestre dentro do judaísmo. O segundo número mestre é o 22. As 22 letras do alfabeto hebraico. Ó. Os otiot, que são as 11 letras, o Aleph, Vav, Rei, elas são parte desse mistério. Elas são astroteológicas, porque elas se baseiam na diferença de dias entre o Sol e a Lua. E, portanto, elas definem aspectos astrológicos que estão inseridos nas narrativas da Taná. E esse conhecimento está sendo passado por alto, está sendo completamente desconsiderado. A nossa análise aqui astrológica, que nós vamos fazer um novo modelo agora, após o nosso evento Mishkan Gilead, vamos criar um novo modelo. Eu vou passar para vocês um vídeo explicando como vai funcionar, lá numa playlist chamada Astrologia Cabalística, que já está criado. Vocês vão observar que isso tudo são sinais. E se nós ignorarmos esses sinais, o nosso trabalho vai ficar imperfeito, o nosso trabalho astrológico. Eles são códigos que nós temos que entender. Então vamos lá. Então, parece, portanto, bem claro que o ano judaico não é apenas um ano lunar simples. Por enquanto, os judeus, as festivais judaicas, sem dúvida nenhuma, foram fixadas em dados dias de meses lunares. Eles também tiveram uma dependência da posição do Sol. Assim, a festa da Páscoa, né, o Pessar, não era para ser celebrado no mês era para ser celebrado no mês das festas da colheita do trigo. Ó, tá vendo? Was to be celebrated in the month of wheat harvest. Então era para ser celebrado na colheita do trigo. Aqui está. E a festa dos tabernáculos, também chamada, era para ocorrer no fall, que é o que? O outono. Ó, as estações que estão lá no calendário judaico. Algumas vezes as festas são mencionadas como ocorrendo em certos meses lunares, como Levítico 22, Levítico 23, Números capítulo 27 e Números capítulo 29. Em outros tempos, elas eram fixadas de acordo com certos períodos de colheita, crops. Né? Então, isto é, com o ano solar. Nos períodos pós-talmúdico, que a gente observou lá na frente, né? Nissan, né? O Siwan, Ab, Tisri, Kislev, Shebat, tinham 30 dias, e Iyar, Tamuz e Elul, e a Tevet e Adar tinham 29. No ano de passagem, no ano de transição, que é o 13º, né? Supostamente, Adar tinha 30 dias e o Adar 29. Consequentemente, ou segundo Pirkei Rabi Eliezer, né, segundo essa observação do Rabi Eliezer, havia um ciclo solar e lunar de 48 anos, que formava o quê? A festividade da libertação, né? O jubileu. Né? O jubileu era o quê? Era 50 anos. E essa contagem do jubileu só era possível recorrendo-se ao movimento da Lua. Sem o movimento da Lua, puramente se baseando no Sol, não seria compreensível, não seria possível entender o símbolo do jubileu de 50 anos. 48, você veja aqui, que vai dar o quê? 12. Os 12 signos do zodíaco, olha só. Então, este ciclo era seguido pelos helenistas, pelos essênios e pelos antigos cristãos. Olha só, os primitivos cristãos seguiam o calendário de Moshe.
seguiam um calendário lunar. Não seguiam um calendário gregoriano porque não existia. Ele foi criado em 1500, baseado no calendário juliano. Então não tem condição desse calendário ter sido usado pelos primitivos cristãos. Então quando você diz, né, se um cristão lá do passado, primeiro século, ressuscitasse em corpo físico, né, e você dissesse a ele, aqui está o cristianismo, o que se originou de vocês, ele iria ficar completamente perdido, porque ele não iria entender isso aqui hoje como sendo cristianismo. Por quê? Devido à mudança que ocorreu, devido às alterações que ocorreram em 2000 anos de história, no calendário, nas práticas, nos rituais mágicos, né, nas crenças, tudo mudou, gente. O cristianismo de hoje vamos dizer assim, é o bagaço da cana. Quando você moe a cana, sai o caldo, não é? E sobra o quê? O bagaço. O que nós temos hoje é o bagaço da cana. Não tem mais líquido, não tem mais alma, não tem mais epistemologia, não tem mais metafísica. É um sistema materialista, focado no dinheiro, dinheirista, focado no hedonismo, ou seja, nos sentidos, nos 5 sentidos, os prazeres, da busca do conforto, da busca do que é melhor segundo o meu ego, segundo o meu narcisismo, vamos dizer assim, né? Ou a minha psicopatia, vamos dizer também assim. Esse é o cristianismo de hoje. Não existe uma identidade psicológica, ou seja, de psique, da alma, evidente e clara, associando esse cristianismo de hoje com o do passado. É necessário fazer o quê? Uma revisão de tudo. É necessário fazer uma releitura de tudo. Está tudo errado. É isso que eu posso dizer para vocês. Os que mais estudam a história do cristianismo vão saber dizer isso aí. Se está ou não está errado. Vão procurar saber o que disse Tertuliano, o que disse Marcião, o que disse Eusébio na história da eclesiástica. Vamos saber se está realmente conferindo. Não está. Tá? Então a nossa análise aqui é histórica, né? Não é baseada em opinião. Nos tempos do Segundo Templo, parece que a Mishnah, de que os sacerdotes tinham na corte, na qual testemunhas vinham e reportavam a lua. Existiam torres de observação em que essas testemunhas observavam a lua nascer no terceiro dia, porque ela aparecia no terceiro dia. Eles já sabiam disso, porque no primeiro dia da lua nova, ela faz a primeira conjunção do mês com o Sol. Ela fica exatamente no grau 0 com o Sol. Uma conjunção perfeita. Depois ela sobe e depois ela faz uma elipse. Um movimento elíptico que a distancia do Sol. Nós vamos observar essa elipse, essas duas elipses aí nessa aula, na sequência, depois de lermos esse artigo. Tá? Então, essas testemunhas vinham e diziam, olha, no terceiro dia ela apareceu. Então quer dizer que, contando mais 2, claro, terceiro dia, 3 dias já. Nós estamos no dia de Marte. Terceiro dia, Madim em hebraico. Né? Então esta função foi depois tomada pela corte civil. Essa função de fixar. Né? A fixação do cumprimento dos meses e dos meses intercalares era prerrogativa do Sinédrio. Era o Sinédrio que fazia isso. Tá vendo? Em cuja a cabeça havia um patriarca, né? Havia um Kohen, havia um líder, né? O inteiro Sinédrio não era chamado para agir nesta matéria. A decisão sendo deixada para uma corte especial de 3 pessoas. Por que vocês acham o número 3? Coincidência? Não. Porque era no terceiro dia que a lua aparecia. A lua nova. Então daí está o número 3 perfeito. Primeiro o número 3. Depois o 6. Depois finalmente o 9. Da onde vem o Eneagrama. Tudo isso são oráculos. Tudo isso é a prova de que o universo é absolutamente perfeito. Nós é que perdemos a intimidade com a perfeição. Nós é que perdemos a intimidade com as complexidades e nos tornamos incapazes de analisar o que é complexo, somente o que é simplista. O que houve foi uma redução da nossa capacidade de análise, não é? Então, você veja que o cálculo está aí para provar isso, né? O cálculo tem multivariáveis. Ele não tem uma variável só. Ele tem as constantes, né? E tem as variáveis. Então nada pode se decidir baseado em simplismo. Então vocês observam que os números são perfeitos. 3. O Sinédrio se encontrava no 29º mês de 29º dia de cada mês para esperar o registro das testemunhas. Por que no 29º? Porque eles sabiam que os dias da lua são 29. Ou 29,5, quando dá uma extensão aí do horário que ela nasce. Se ela nasce durante a manhã,
ela vai ter uma duração. Se ela nasce durante o meio-dia, ela vai ter uma outra duração. Se ela nasce no final, às 5 da tarde, claro, vai ter outra duração esse mês. Então, essas diferenças são de horas que ela nasce. Então vai dar aí 29 e meio, geralmente. Que vai dar exatamente como ela faz durante a semana, né? Ela escolhe uma casa do zodíaco para ficar 2 dias e meio. Ó. É outro oráculo também que nós vamos observar. Então, o que nós estamos observando, gente, que se vocês lerem todo esse artigo, que não vai dar para ler tudo agora, mas se vocês lerem esse artigo e traduzirem, quem não conseguir ler em inglês, vocês vão obter uma ideia do que nós estamos falando aqui. O que nós estamos falando aqui é história. Não é a opinião, não é a crença religiosa. É a história, para nos fazer entender o que aconteceu de fato com o calendário, né? O que aconteceu com o método verdadeiro lá do passado. Então, segundo Isidoro de Loeb, do ciclo judaico 19 anos, excede o gregoriano por 2 horas, 8 minutos, 15,3 segundos. Isto faz a diferença de 100 ciclos, ou seja, 1.900 anos, de 8 dias, 21 horas e 45 minutos e 5 segundos. Então, houve o quê? Um erro no calendário, ó. Error in the calendar. Aqui que está falando, ó. Um erro no calendário. Então, o que acontece com esse erro? Por não estar se seguindo o que era o verdadeiro calendário de Moshe, que é o que nós vamos fazer aqui agora. Vamos dar sequência e vamos começar a observar agora o que nós temos nessa aula para mostrar para vocês. Vamos lá. Assim então, vamos analisar nessa aula, pessoal, exatamente aquilo que já estamos analisando há muito tempo, né? O Mufar Ha-Ierá, que é justamente o movimento da Lua através dos signos. Por isso que é importante a observação da Lua. Se nós não fizermos a observação da Lua, nós perderemos uma das coisas mais importantes dentro da metafísica judaica. Observe que nós não estamos estudando a doutrina judaica. Nós não estamos estudando o judaísmo fundamentalista, gente. Algumas pessoas ainda não entenderam isso. Nós estamos estudando a metafísica, a filosofia. A metafísica é um ramo da filosofia. A metafísica judaica, ou seja, os princípios lógicos, científicos que estão de Nataná, assim como o Wilhelm Reich, o nome lá na ergonomia, nós vamos estudar também sobre isso, claro, né? Então, o Mufar Ha-Ierá quer dizer o quê? O movimento da Lua, as 4 fases, ó, Rodesh, Lua nova, né? Saharon, né? A Lua crescente, Keser, a Lua cheia, e Hivron Shelishi, que é justamente a Lua minguante, que nós vamos entrar, né, já, né? Então, vocês observem, estamos entrando hoje, né? Então vocês observem que estamos na fase final, na 4ª fase da Lua. Então as 4 fases da Lua eram de primordial importância na definição de dias e da semana, como também nos oráculos. Por quê? Porque nesses 7 dias de cada uma das 4 semanas, ela vai repousar, ela vai visitar as mansões celestiais, que estão dentro de nós, segundo a Cabala. Que são regiões das 10 sefirotes que estão em nós e que precisam ser ativadas, estão desativadas ou estão em desarmonia, provocando energias, às vezes nocivas, que vão gerar o quê? Doenças. Então, a menos que nós sejamos capazes de entender a linguagem divina, confrontar o problema, abandonar o calendário humano e usarmos o calendário sagrado da Lua, nós não vamos conseguir corrigir o nosso sistema, o nosso templo, que é o nosso corpo, não é? Nós temos que trabalhar em cima disso aí. Então vamos lá. Aqueles 2 aspectos elípticos que nós vimos aí são exatamente o aphelion em grego, né? E o perielion. O perielion é quando ela está mais próxima do Sol, ó. E o aphelion é quando ela está mais distante do Sol. Então cada uma das 4 estações do ano, esse tempo de duração aqui do perielion, ele é diferenciado. Então é justamente devido a essa elipse que ela faz aqui, ó, esse movimento elíptico, é que torna impossível um calendário matemático. Um calendário matemático não vai dar certo nunca. Ele vai ter que estar constantemente sendo revisado, porque ele não sabe que período vai durar isso aqui. Que são justamente aqueles 3 períodos que eu disse a vocês. Em um mês ela vai nascer pela manhã, né? Às 9 horas por aí. Outro dia ela vai nascer ao meio-dia. Outro dia ela vai nascer às 5 da tarde. Por quê? Ela tem essa diferença de 3. Devido à elipse, que é a linguagem simbólica que está na primeira linguagem simbólica que está na Taná, que é a elipsis.
que é quando se interrompe o julgamento, ó, a aporia de Sócrates. Isso está tudo sendo mal compreendido hoje em dia. Ninguém está entendendo mais o que é isso aí. Né? E esse conhecimento vai voltar ao passo que a gente começa a aprender a observar a lua, como os antigos hebreus faziam. Como nós vamos fazer aqui, né? Já estamos fazendo, né? Estou seguindo. Essa semana eu vou passar para vocês agora, essa semana final da minguante. Como que vai se comportar ela, quais as casas que ela vai visitar, para vocês observarem. Então, a observação da lua, para os hebreus, era de primais importância, né? Então vocês observem aqui, ó, a elipse, Gênesis capítulo 3, versículo 22, Mateus 23, versículo 37. São os dois locais onde ocorre o exemplo de uma elipse, que é uma interrupção súbita do que se está dizendo. E aí você fica no ar, para você agora raciocinar, para você agora participar do raciocínio. Não se intenciona fornecer respostas prontas para tudo. Isso não era o método antigo. O método antigo era, criava o problema, discutia-se toda a problemática e agora você tirava a conclusão. Porque se você não tirar a conclusão pessoalmente, subjetivamente, e esperar com que tenha o melhor professor do mundo para te explicar tudo, não vai funcionar. Você não vai aprender nada. Você não vai participar de nada subjetivamente. Você vai escutar o que é uma laranja, uma explicação maravilhosa, mas você nunca vai chupar uma laranja, porque você só tem a ideia na cabeça. Você não tem a prática. Né? Então é isso que a diferença para o método antigo de ensino, que é o método cabalístico. Né? Então a figura de linguagem elipse é uma figura de linguagem que consiste na omissão de termos que podem ser facilmente identificados pelo interlocutor. Então cabe ao interlocutor agora fornecer os demais dados que vão fazer com que ele entenda o que está acontecendo. Então esse é o objetivo da elipse. Então, nesse texto aqui, ó, vocês podem observar no livro de Gênesis 3, versículo 22, que é citado como o primeiro exemplo de elipse na Bíblia, vocês vão encontrar uma palavra muito interessante lá. Né? Você vai, Adonai Elohim, Hem Ha'adam, Chaya Kehada, Mimenu, La'adat, La'daat, La'daat Tov, ou seja, Da'at é a palavra que está aqui, ó, na garganta do homem, ó. Da'at é a capacidade de articular, é a capacidade de falar, é o logos dos antigos gregos. Em arqui, em rologos, lá João capítulo 1, né? Em rologos, que poston teom e assim por diante, que logos, né? Em feos. Então, e Deus era a palavra. Então vocês observam que esta palavra em hebraico, que vem do hebraico, chama-se La'daat. Aqui está uma preposição, ó, La'daat. Ou seja, para com a Da'at, em direção a Da'at, a garganta do homem. Então, o que o texto de Gênesis 3, 22 está falando é astrologia, é astroteologia, é um conhecimento ligado aos astros. Por quê? Porque o texto de Gênesis está dizendo que todos os astros estão dentro de nós. Ó. Nós somos a árvore da vida. A árvore da vida de Gênesis não é uma árvore comum, como você está vendo. Somos nós. Aquilo é tudo uma alegoria, se referindo a algo maior, certo? Então o Da'at é justamente aquele que está aqui, ó, na garganta. Exatamente o que Moshe falou, né? Moshe disse o quê? Não sou hábil de língua, não sou bom de língua, sou vagaroso nas palavras. Né? Convida Arão para ser meu porta-voz, porque eu não sou bom de falar. Ou seja, ele está usando essa palavra aqui, ó, Da'at. E esta palavra é uma das regiões do nosso corpo que está associada aos 12 signos do zodíaco, que a lua vai percorrer. E que se nós soubermos como fazer aproveitamento desses períodos especiais, veja que a automagia que nós estamos aprendendo não é só o ritual em si, mas é também o quê? A bioquímica da magia, que é o tratamento alquímico do nosso corpo. Nós podemos literalmente fixar as nossas regiões de poder do nosso corpo, tomando os minerais naqueles dias específicos. Os minerais que estão associados àquele signo. Qual o signo que vai determinar esse movimento aqui? Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Qual o signo que vai estar na Da'at? O signo de touro. Ó. O signo de touro está na garganta, segundo aquele gráfico que eu já passei para vocês, que vocês estão vendo aí. Ele está na garganta. Então, se você descobrir no livro os signos, né, os sais da salvação,
os 12 signos do zodíaco, vocês vão observar que esse signo touro tem um elemento. Assim como o meu, Sagitário, tem o silício. Se você tomar silício nesses dias em que ela está visitando o meu signo Sagitário, se eu tomar, eu vou começar a corrigir o meu sistema. Esses minerais é que vão desencadear uma ligação, uma confluência energética no nosso corpo. Se nós tivermos todos os minerais e fizermos esse tratamento durante um ano inteiro, você vai ser outra pessoa, você vai alquimicamente mudar. É isso que vai acontecer. É isso que nos diz o Carl Jung na obra A Alquimia, né? A psicologia da alquimia, e também numa outra obra que foi usada para traduzir, né? Que eu vou mostrar para vocês esse conhecimento, traduzir o que o Jung estava de fato querendo dizer, e ele estava associando a símbolos da Lua. A Lua pode nos alterar, gente, literalmente, pode nos curar. É isso que nós temos que estar atentos, né? Então, como vocês podem ver, na efemérides, né, você tem exatamente os dias, você tem o horário, né, sideral, e você tem o momento em que cada planeta vai estar visitando cada casa, ó, o dia específico, ó, o grau que vai estar, né, o minuto e os segundos que vai estar ocorrendo, né, essa interação, né, esse aspecto, né, vamos dizer assim, planetário. Então aqui você tem, ó, o signo de Áries, aqui você tem o signo de Touro, aqui você tem Gêmeos, aqui você tem Câncer, aqui você tem Leão, e aí vai, né? Virgem, Escorpião, e aí vai. Escorpião aqui embaixo, né? Libra e assim por diante. Então, se você observar esses movimentos como nós estamos fazendo, observando a Lua, você vai saber exatamente quando ela passa no teu signo. Esse é o primeiro degrau da escada da Cabala, Hassulam. É por lá que você tem que começar a edificar o templo que está dentro de você. Você é muito maior, nós somos muito maiores do que nos disseram. Nós só estamos não conscientes dessa realidade. Nós temos que assumir esse conhecimento. Aqui no Gilead nós não vamos perder tempo com tradições humanas, nem vamos perder tempo com calendário lunar, nem guardando Shabat segundo o calendário lunar. Isso não tem sentido, isso é uma piada. O verdadeiro calendário lunar é baseado na Lua, e quem não estudou esse assunto não tem propriedade para falar disso, pelo amor de Deus. Nós temos que ler, nós temos que estudar para descobrir o que aconteceu. Como vocês viram lá no artigo, houve uma mudança clara para alterar as coisas. E por que essa mudança foi feita? Talvez, se nós estivéssemos seguindo o calendário lunar hoje, a humanidade estaria num patamar absurdamente avançado. Será que não era esse o mistério da Atlantis, que é mencionado por Platão, no Timeu? Será que não era esse a vantagem dos antigos hebreus, que conseguiram derrotar o Egito? Será que esse não era o segredo de todos eles? Por que os babilônios tentaram mudar, né, o calendário judaico? Para botar o judaísmo lá embaixo, ó, sob controle, fácil de ser controlado, enquanto eles usavam o verdadeiro calendário. Vocês estão entendendo, gente? Essa conspiração já vem de muito tempo, não é de ontem não, né? Mudaram-se tudo, né? Ao passo que Israel perdeu a autoridade, perdeu o conhecimento, as gerações novas que nasceram foram esquecendo esse conhecimento, eles foram perdendo esse conhecimento. Foi isso que Moshe disse, ó, quando eu morrer, vocês vão se desviar de tudo que está aqui. Foi isso que Moshe falou. Então, quem disse que eles se desviaram não foi eu, não foi o curso Gilead. Tanataná, foi Moshe que falou, não fui eu. Vocês vão se desviar e vocês vão se tornar o quê? Escravos de outras nações, porque vocês perderam o poder. O poder que vinha dentro de vocês está associado ao movimento dos astros. Não está sozinho com vocês. Vocês são parte de Deus, são parte do todo. E vocês se divorciaram de Deus. Veja que o profeta Isaías e Jeremias usam a analogia de um casamento. Ó. Vocês se divorciaram de mim. Ó. Olha a linguagem figurada. Você é uma mulher adúltera, é isso que o profeta Isaías fala. Ó. E você terá de ser divorciada de mim. Já não mais quererei estar com você. É isso que o profeta fala. Só que isso é uma analogia, gente, ao fato de que o homem, na verdade, por ignorância, se divorciou do universo e passou a seguir um tempo que não existe. E talvez esse é o motivo, ou eu acredito que da humanidade estar vivendo da forma que está vivendo hoje, né? Em absurdas trevas. É isso que é a realidade, né? Não precisa estudar muito para entender isso. Então, aqui nós temos o Yom Rishon, né, da semana de fevereiro, primeiro dia da lua crescente, depois segundo dia da lua crescente,
terceiro dia, Yom Shalishi, Yom Sheni é o segundo, Yom Reveri, Yom Hamishi e Yom Shishi, que é o sexto dia, depois vem o quê? O sétimo dia, o Shabat. O oitavo dia, que é o número 8, que nós vamos observar a importância dele, é o primeiro da próxima fase. Né? O oitavo dia é o primeiro da próxima fase. Então ela sai da fase crescente para a fase cheia, da cheia para a minguante, e aí volta tudo de novo com a lua nova, com o símbolo de 3. Todo mês começa com o símbolo de 3. A conjunção em grau 0, depois ela passa para cima do Sol e depois ela faz a elipse. Ó, qual é a elipse que ela faz? Vamos observar qual é a elipse que a Lua vai fazer. Vamos observar aqui. Ela vai fazer o quê? Ela vai fazer o aphelion, ó, que é onde ela se distancia. Ela faz a mesma coisa que a Terra faz aqui, ó. Mesma coisa. Aqui ela está próxima, ó. Então o Sol vai ofuscar a Lua, né? Mas quando ela faz a elipse e passa do perihelion para o aphelion, ela vai se tornar visível, porque ela se distanciou do Sol. É isso que acontece. Ela começa desse lado, né? A Lua, por exemplo, ela faz o contrário. Depois ela passa para cá, ó. Ela sobe, depois ela passa para aqui. Quando ela passa para aqui, ela está no aphelion, está mais distante do Sol. Então ela começa a surgir no terceiro dia, a Lua nova. Então vamos lá. Então esse é o dia, né? Quando a Taná fala lá, vai erev, vai voker, yom errad, vai erev, vai voker, yom sheni, vai erev, vai voker, yom shalishi, vai erev, vai voker, yom reveri, vai erev, vai voker, yom hamishi, vai erev, vai voker, yom shishi, que é da onde vem até a nossa palavra em português, né? Vou fazer xixi, ó. É o sexto, número 6, né? Não é isso? É um símbolo que nós perdemos o significado da palavra. A gente perdeu o contato com a palavra. A gente já não conhece a etimologia e aplica de forma aleatória. Mas isso quer dizer o sexto dia. Vênus, que está associada à região onde está o xixi, literalmente. Ó, a nossa região, né? Aqui embaixo, ó, a região do sacrum, né? A região do sexo, porque Vênus, que é o sexto planeta, é associado pelos romanos com o quê? Com o erotismo, com a sensualidade, com o sexo, com a beleza, assim por diante. Então esse é o símbolo que nós falamos, vou fazer xixi. Você está falando do sexto planeta, que é Yom Xixi. Ó. E depois vem o quê? Depois do pôr do sol desse dia, entra o Shabat. Nesse dia nós vamos fazer, no início da manhã, a lavagem das mãos 3 vezes, ao número 3, mão direita, 3 vezes mão esquerda, e depois repetir 3 vezes. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 3 vezes. Faça isso nesse dia de manhã, ó. Certo? E lave com a vasilha a mão direita primeiro, 3 vezes, 3 pingadas de água, né? 3 derramadas de água. Depois na esquerda e repita Shema Israel 3 vezes. E aí acenda a menorá, acenda as velas, faça uma oração. Prepare-se, porque no pôr do sol você vai ter que desligar tudo, vai apagar a vela, apagar tudo, porque aqui já é a entrada do Shabat. Ó. Então isso é um símbolo, isso não é literal, isso é um símbolo de que agora entrou a 7ª esfera, o 7º portal. É o último portal, ó, que nós devemos estar o quê? Leves, Halev, ó, que era o nome dos sacerdotes, Levi, ó, os levitas, aqueles que tratam do coração. Aqueles que tratam da intelectualidade. O coração era associado na Bíblia ao conhecimento. Tanto que no livro de Provérbios nos diz o quê? O falto de coração, ó, passou a se comportar de uma forma ignorante. Passou a fazer perguntas que não têm sentido. Falto de coração. Por quê? Porque está associando a ideia dos levitas, do Kohen, do sacerdote, da tribo, que representava o nosso plexo solar, né? Que tem o signo de quê? Vamos observar. Quem está no plexo solar? O signo de leão. O leão da tribo de Judá. Ó. O heart, back, que é o coração e as costas. Então, quando se diz que Yeshua, né, era o leão da tribo de Judá, é porque ele era do signo de leão. É isso que está dizendo o texto. Cada uma das 12 tribos de Israel representam os 12 signos do zodíaco. A tribo de Gad representa Sagitário. Gadi significa aquele que é de Sagitário, aquele que é de Gad. Ó. Então vocês observam que o conteúdo astroteológico na Taná é claro e evidente para quem se preocupa em se debruçar sobre a questão, para quem de fato estuda, para quem de fato deixa os dogmas religiosos de lado.
as crenças preconcebidas e confronta o texto como ele é, no hebraico, na língua original, ou em grego, ou pelo menos faz um esforço nesse sentido, né? Para poder realmente entender o que está acontecendo. Segundo nós vamos estudar isso aqui muito na Cabala mais à frente, também no grego com Platão, né, que esse ano vai sair com Fé em Deus, Traditional Astrology Ptolemy's Tetabiblos. Então, o Tetabiblo de Ptolomeu, que é a astrologia antiga, ela nos diz o seguinte, ó, página 91. Os planetas, tendo duas casas, são ditos como sendo mais poderosos em um dia, né, e no outro pela noite. Então nós temos aí, na tradicional, né, no livro de Salomão, na clavícula de Salomão, nós temos a astrologia tradicional. Hoje nós temos a astrologia moderna, que mudaram algumas coisas, né? Vocês vão ver o que mudaram, vou mostrar para vocês. Então eles mudaram algumas coisas. Mas na tradicional você tem o planeta em dois aspectos. O Marte, por exemplo, diário, e o Marte noturno. Por que o Marte diário e noturno? Por que Saturno diário e Saturno noturno? Por quê? Porque esses são os aspectos negativos do planeta. Os aspectos positivos e os negativos. As qualidades que nós temos que entender para não repetir. As lições da vida que nós temos que aprender. Porque o planeta Saturno é um planeta da punição, do julgamento. E se você não entender as coisas, você será punido. O mal vai vir contra você, para que você aprenda. Então, o planeta Saturno é aquele que, do Shabat, é o responsável pela o sétimo dia. É o planeta que você deve se dedicar à intelectualidade, à oração, à reflexão, ao planejamento do que vai ser a próxima semana. Ó. Esse é o verdadeiro feriado, esse é o verdadeiro dia. Né? Por quê? Porque ele invoca a necessidade não de fazer assuntos externos, viagens e não sei o quê, mas se dedicar à reflexão. E os outros dias você vai fazer as outras coisas. Hoje está tudo confuso e você está fazendo as coisas nos dias errados. E às vezes quando as coisas dão errado você fica sem saber por que deu errado. E culpa os homens e culpa a Deus. Né? E não é bem assim. Né? Então nós temos que conhecer a linguagem astrológica de Deus para que a gente possa entender o que está acontecendo conosco. Por exemplo, aqui no livro de astrologia moderno, eles dizem que o regente natural de Escorpião é quem? Plutão. Ó. Não. Na astrologia tradicional é Marte noturno. Tem Marte diário, que vocês vão observar lá na tabela da clavícula de Salomão, Marte diário e Marte noturno. Se nós não conseguirmos entender isso aí, nós não vamos entender absolutamente nada. Esses são os dualismos, ó, que nós temos que acordar. Uma hora está de um jeito, outra está de outro. Ó, isso acontece com a gente sem a gente querer. O que está acontecendo? Será que nós conhecermos um pouquinho mais da astrologia antiga, clássica, vai nos iluminar o caminho? E tornar o nosso autoconhecimento mais alcançável, né? Mais possível, né? É isso aí. Então vamos observar o que nos diz no texto de Revelação, né? Apocalipse, ó, capítulo 11, versículo 3. Que dossotis dusim, martirissim, mu kate proefetitosim, ou seja, proefite, já está dizendo aqui, ó, profecia, que profetizam, porque o sim é um sufixo em grego querendo dizer a terceira pessoa do plural, eles, ó, proeftesim, ou seja, eles, né, é plural, pode significar duas pessoas ou pode significar a terceira pessoa, mas mu imeras hilias diacocias, ó, exerronta sacros, ou seja, sacos quer dizer o que? A palavra saco, ó. Eu darei as minhas testemunhas, martirissim, ó, martirissim, martírio, de onde vem a palavra martírio, né? Na verdade em grego quer dizer as testemunhas, os mártires, vamos dizer assim, né? Aqueles que dão testemunho, né? Por oferecerem a sua própria vida, né? Então daqui vem a palavra testemunhas, ó. Darei aos meus testemunhas que profetizem, né? Por cento e alguns dias em sacos, ó, da onde vem a palavra saco. Quando a Bíblia diz saco e cinzas, ela está se referindo à capacidade de buscar um oráculo. Quando a Taná diz que Davi, quando perdeu o filho com Betseba, ele vestiu saco e cinzas e se recusou a comer, ele estava buscando o quê? Um oráculo divino, uma profecia, uma cura para o seu problema, uma solução de por que as coisas foram assim. E como que eu posso corrigir isso aqui agora?
Então a palavra sacos, né, referindo-se às duas testemunhas, ó, dosso tis dissem, tá? Dosso tis dissem, ou seja, darei as minhas duas testemunhas, mu, quer dizer, minha, né, que profetizem, vestidas em sacos. Quem são as duas testemunhas, gente? O sol e a lua. Eles são as duas testemunhas que estão vestidas de saco, no sentido de que lá está a profecia. Só depende de nós entendermos a geometria e a gemátria, a numerologia envolvida nesses movimentos. E entendermos que isso tudo é um código divino. Deus está falando com a humanidade todo santo dia e a humanidade se recusa a entender, se recusa a ver, não está vendo. E prefere seguir as tradições humanas porque são mais convenientes. Tá? Então é isso que está acontecendo. Nós temos que entender que as coisas não são da nossa forma, do jeito que a gente acha que é. Elas são da forma que são. Então 1260 dias, né? Que é de Acocias Errontas, né? Vai dar 1260 dias, ou seja, dá um 9 de ciclo sagrado de consciência, dá 9, ó. Se você contar vai dar 9, 3 mais 6 vai dar 9. Então o Eneagrama, ó, da onde vem o Eneagrama? O Eneagrama vem de Apocalipse, capítulo 11, versículo 3. E se refere aos 9 ciclos de existência. Aos sacos é um código para aquele que está em profecia, em êxtase. Os sacerdotes, os profetas se vestiam de saco e cinzas, no sentido que eles estavam buscando um oráculo divino. Tá? Então, vocês observem que Apocalipse está falando de outra coisa. Bom, na nossa leitura de bibliografia, o Rabi Joel Dobbin, né, Doctor in Divinities, ou seja, doutor em divindades, né, ele escreveu a obra Kabbalistic Astrology, The Sacred Traditions of the Hebrew Sages, page 57. Ou seja, a astrologia cabalística, a tradição sagrada dos antigos sábios hebreus. Ó, página 57. Ele diz o seguinte, ó: The ancient Hebrew astrologers view the workings of the planets and the constellations very differently from our modern astrologers. Então, os antigos astrólogos hebreus encaravam os trabalhos dos planetas e das constelações bem diferentemente, muito diferentemente, dos nossos astrólogos modernos. Então, se a astrologia atualmente está desacreditada, não é porque a astrologia é uma ciência falsa. Ela está sendo baseada em um calendário falso. Então não vai funcionar nunca. Quando você pensa que é Capricórnio, você é Sagitário. Quando você pensa que você nasceu regido por Marte, você nasceu regido por Mercúrio. Isso muda tudo. Isso é a mesma coisa que eu prescrever um medicamento para uma pessoa que tem esquizofrenia para você. Esquizofrenia, né? Eu prescrevi, ao invés de prescrever para uma pessoa que tem esquizofrenia, eu prescrevi o remédio para você. Você acha que vai dar certo? Não vai dar certo. Então está tudo errado. Enquanto as pessoas não deixarem de considerar esse fato e ver que toda a nossa indústria, todo o nosso conhecimento foi construído em cima de mentiras, na tradução, em tudo como a gente tem mostrado aqui no canal, elas não vão conseguir entender a verdade. Agora a questão é, o nosso ego é mais importante do que a verdade? É uma decisão que cada um de nós temos que fazer, né? Então, na obra The Greek Kabbalah, né? The Alphabetic Mysticism and Numerology in the Ancient World. Então, nesse livro aqui, ele nos diz uma coisa muito importante que eu vou ler para vocês e depois eu vou traduzir. Even more famous in the ancient world was the use of the Greek letter chi, ou ri, né? Em grego é ri, a letra X, né? O ri. By Plato in his hugely influential work on the origin of the universe, the Timaeus, in which he refers to God creating the universe by joining two circular strips and soul stuff in the form of a he, with his hands extended from the circles. Então o que ele está dizendo aqui é o seguinte, ó, até mesmo os mais famosos no mundo antigo era o uso da palavra grega ri, por Platão, em sua grandemente influenciada obra, né, sobre a origem do universo. O Timeu, a obra que eu mencionei há pouco, né, na qual ele se refere a Deus criando o universo por juntar duas cordas circulares, né, duas partes circulares, em uma forma de alma, na forma de Ki, na qual os seus fins se estendem para formar círculos. Esta passagem da psicogonia, também como veremos mais tarde, foi a fonte de muito comentário pelos neoplatonistas e por outros. Justino o Martin, ó, da onde vem a palavra martirion, que vocês viram lá,
cerca de 100 a 105 era comum, em sua apologia do cristianismo, dirigiu-se ao imperador Marcos Aurelius, conectado com esse aqui, fazendo referência a Platão como uma cruz. Ó, a associação ecoava o uso da cruz como stravos, em grego, ó, pelos gnósticos, como sendo uma ponte entre os mundos. Então observe, quando alguém disser para vocês que a cruz é cristã, não é judaica, esta pessoa precisa estudar, esta pessoa está precisando ler. Ele está no estado de negação, e ele está fazendo justamente o que nós não estamos fazendo aqui no curso Gilead. Nós estamos fazendo o curso como? Comparativo. Nós estamos reunindo toda a literatura. Não ficarmos centrados em uma versão só, uma ideia só, uma religião só, supondo falsamente que este grupo é superior ao outro, que é superior demais. Não, não, não. Essas ideias arcaicas acabaram. Aqui você tem a cabala grega, que é o que eu digo sempre para vocês. A cabala judaica, ela tem uma influência em tudo, na Grécia, na Babilônia, em tudo quanto é lugar, nos egípcios e assim por diante, na Babilônia, da onde veio originalmente com Abraão, né? Abraham. Então vocês observem que esse conhecimento é muito antigo, ele não é novo. Ele é novo para aqueles que estão começando a estudar, né? Então a cruz, como vocês viram lá no pictográfico no hebraico, que eu mostrei para vocês no curso de hebraico, ela representa o quê? Os 4 pontos cardeais. Ó, as 4 fases da lua. As 4 estações, o número sagrado 4, ó, que vai sair de onde? Do 3, do triângulo. O triângulo vai gerar o 4. Quando você corta o tapete de Salomão, o excedente, em forma de triângulo, você abre ele e vira um quadrado perfeito. Número 4. Então tudo é um código, tudo é um símbolo, gente. Nós estamos aqui tendo o privilégio de estudar, e nós vamos estudar com o melhor da literatura que eu preparei para vocês. Não vou passar dogmas e opiniões, doxologia, né? Não! A minha opinião não importa em absolutamente nada. A nossa opinião não importa. O que importa é a literatura, o que importa é a bibliografia. É isso que eu vou passar com bastante vontade e desejo, porque é isso que eu quero que vocês também façam também, né? Então aqui está a cruz, ó. Se você tem o Pentateuco, né, a Taná, em paleo-hebraico, o escrito paleo-hebraico, você vai observar que ele é uma cruz, a palavra Tav, ó. Ela foi encriptada dessa forma pelos caldeus babilônicos. Essa é a escrita dos caldeus, ó. A escrita de Davi era essa aqui, o paleo, ó, do meio. E a escrita de Moshe era o pictográfico, que é esse aqui, ó. Você veja que o de Moshe era a mesma coisa, uma cruz, ó. O Tav é uma cruz. Então talvez por isso alguns judeus, por não saberem da história do seu próprio idioma, abram a boca para dizer esse absurdo de que a cruz não é do judaísmo, é do cristianismo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso não se deve falar uma coisa dessa. Isso representa mal a pessoa. Já basta desse tipo de ilações, né, que estão sendo feitas. Então, esses tipos de ideias já bastam, né? Então, a cruz é um símbolo alquímico, esotérico, e que está associada à 12ª, ó, número 22, número mestre, a 12ª letra do alfabeto hebraico. Se você botar 2 e 2, vai dar o quê? 4, ó. 4 pontos cardeais, gente. Isso não é coincidência. Quantas coincidências nós vamos estudar aqui no Gilead? Quantas? Não tem cabimento. Então nós temos que entender isso aí. Vamos lá. Então aqui você tem a cabeça de touro e assim por diante. Você tem o símbolo do pictográfico de Moshe, a serpente, que é o Nun, ó, que representa a descendência, né? Representa a serpente que está em nossas costas, que é a nossa coluna vertebral, né? Que desce da cabeça, ó, de cima, né, até embaixo. Então você observe que nós temos em nós, né, o número 8 está lá no meio, ó, que significa o quê? A providência divina, ó, o infinito, da onde vem os números infinitos, da onde vem os verbos no infinitivo, ó. Aqui está, ó, a ideia, né? Aqui nós temos do lado esquerdo, né, nós temos aqui a necessidade, que é o aspecto negativo, e aqui nós temos o positivo com a liberdade, ó. A vontade, o futuro, aqui o destino e o passado, ó. Então existem pessoas que estão baseadas no seu destino planetário. Ah, o meu destino é assim porque meu signo é esse, eu não posso mudar. Essa pessoa está nos polares, ó. Ele não está unificado pelo símbolo do 8. Por quê? Porque ele não está seguindo o acompanhamento da Lua para saber quais são os oráculos que ele deve tomar minerais para literalmente, fisicamente, mudar a vibração dele.
Se eu digo ele faça essa magia aqui e a magia não funciona, a culpa não é da magia. A culpa é de que a pessoa está numa polaridade específica que não está permitindo com que a coisa aconteça. Então o ato da magia em si, né, já exige de nós estarmos nós também em conformidade, batendo na mesma vibração. Se nós não estivermos correspondendo, aquilo vai enfraquecer, ou pode até não acontecer. Então nós temos aqui o lado, né, o destino, o lado determinativo, né, e nós temos aqui o lado probabilístico, ó, o lado positivo. Esses dois aspectos aqui tendem a se unir, ó, quando o 8 entra em ação, que é o infinito. O infinito vai unificar essas polaridades e fazer o homem à imagem e semelhança de Deus. A palavra usada na Torá é tselem, que quer dizer aquele capaz de dar frutos, aquele capaz de produzir frutos. Não é? Então é isso que o nosso fruto verdadeiro é alquímico, está dentro de nós. Equilibrarmos as nossas 10 sefirotes que estão associadas aos 12 signos do zodíaco. Tá? No seu aspecto positivo e negativo, e aí vai. Então, nós temos que entender isso aí. Aqui na obra do grande Rabi, né, Dobbin, ele diz o seguinte, ó. Existem constantes ou variáveis, forças variáveis. Você vê em que toda vez que a época profética ela muda, isto é, da era de Áries para a era de Peixes, para o vindoura era de Aquários, ó, a quadruplicidade, o valor da quadruplicidade das constelações muda também. E assim permanece a constante de 2150 anos. Durante a era de Áries, a primeira casa cardinal, a constelação era Touro. Durante agora a era final de Peixes, a primeira casa cardinal da constelação é Áries. E a era de Aquários, quando chegar, por volta de 1980, né, o período que vai fazer a mudança, a primeira casa cardinal de constelação será Peixes. Ó, e aí vai. Então você veja que eles sabem exatamente a necessidade de observarmos esses oráculos, porque esses oráculos vão influenciar na nossa vida. Eles vão diretamente afetar a nossa vida. Então, os ciclos solares, eu vou falar com vocês na próxima aula, né? Quais são os ciclos solares segundo essa obra aqui mesmo, e segundo outras obras que nós temos aqui, inclusive o Tetabiblos. O que o ciclo solar, né, de acordo com a perspectiva clássica, vai mostrar para nós sobre o que de fato está acontecendo. Então, nós temos aqui o signo de Touro, que representa Ruben, Gêmeos representa Simeão, Câncer representa Levi, Leão representa Judá, Virgem representa Zebulão, Libra representa a tribo de Isacar, Escorpião a tribo de Dan, Sagitário, como eu disse, Gad, Capricórnio, Asher, Aquários representa Naftali, Peixes representa José, Áries representa Benjamim. Então o que o texto está falando ao se referir a essas tribos, usando as 11 letras sagradas Otiot, ou os Otot, né, os oráculos divinos, eles estão apontando para aspectos planetários que estão associados a cada um desses signos. Eles estão nos dando, gente, um mapeamento riquíssimo do que era a astrologia, verdadeira astrologia dos antigos, do antigo período de Moshe, de Abraão e assim por diante. Como vocês viram lá, a estrela de Jacó, Kokav, ó, Yaakov, Min Yaakov, né? Ela significa o quê? A estrela de Jacó. O que é a estrela? É o astro. Se nós não soubermos identificar o nosso, através de um estudo astrológico, através de uma análise, como é que eu vou fazer para vocês, esse novo modelo que eu vou fazer, que vai ser um modelo muito completo, eu vou mostrar para vocês exatamente quais são os grandes mistérios, baseado na literatura que eu reuni aqui para fazer esse trabalho. Tá? Então vamos lá. Árvore da vida. Então nós temos aqui, ó, os 4, Yod, Re, Vav, Re. Esse não é o nome de uma entidade, de um ser, de um Deus, como eles estão pensando aí. Não tem nada a ver com isso. Isso aqui representa o quê? Os 4, o número 4 sagrado, ó, as 4 pontos cardeais, ó, as 4 estações, as 4 fases da lua. Ó, aqui está dizendo que a ação, Yod, representa a mão, né, a subjetividade. O rei representa o homem com os braços abertos no pictográfico, né, que foi encriptado nessa escrita. O Vav quer dizer o quê? A ligação entre a terra e os céus. E o que é a terra e os céus na linguagem cabalística? O corpo e a mente. Enquanto nós não conseguirmos ligar o corpo e a mente em uma batida só, em uma frequência só,
Isso só pode ser feito através da observação detida da Lua, como nós vamos fazer, como já estamos fazendo. E aí então finalmente o homem com os braços estendidos, de novo o rei, ó, em sentido de quê? Alcancei a perfeição. Está tudo consumado, está tudo acabado. Esse é o símbolo do tetagrama, gente. Não é o nome de uma entidade, de um ser espiritual, nada disso. Isso se refere a nós. Nós estamos incluídos aqui, ó, tá? Esse é o nosso mapa, ó. Esse é o nosso verdadeiro tesouro que está dentro de nós, ó, que nós temos que acordar. Essas regiões de poder, quando são unificadas pelo número 8 que está no meio, que é o pilar do meio, os dois polares vão se reunir em uma frequência só e você não vai sentir mais doença, você não vai sentir mais dores, você não vai sentir mais cansaço. Todo o teu corpo vai se unificar de uma forma maravilhosa. Só que você para isso precisa de quê? Dos minerais. Você precisa da alimentação, você precisa da meditação, você precisa dos rituais, você precisa seguir a Lua, pelo menos durante um ano inteiro fazendo esse tratamento. Esse é considerado lá fora, em outros países, como o tratamento da Lua. Isso não é novo, isso é antigo. E aqui você tem a serpente, ó, a energia que vai subir de baixo para cima, ó, visitando os polares e sendo enrijecida na coluna do meio, até alcançar em cima a espada, ó. Quando diz lá em Gênesis, né? Os dois anjos com a espada se revolvendo, não tem nada de literal ali, um anjo em pé ali, nada disso. Ali representa os dois polares, os dois lados do cérebrum, né? A palavra cerebrum, né? No latim, esotérico, significava os dois querumbins, ou os dois lados, as duas partes do nosso corpo que estão desunidas, né? Estão desunidas e estão batendo em frequências diferenciadas. Isso está causando nossa insatisfação, está causando nossos problemas psíquicos, emocionais, físicos e assim por diante. Tá? Vamos experimentar esse conhecimento para saber o que de fato é ele. Tá? Então aqui nós temos o mapeamento do corpo. O nosso corpo inteiro é o microcosmos e aqui é o macrocosmos. Tudo que está em nós está relacionado lá em cima. Nós somos parte do todo. Nós não estamos separados de Deus. Deus está dentro de nós. Ó. O Yeshua falou o quê? Deus está dentro de vós, em Lucas. Então tem essa ideia de que nós estamos separados, isso não existe. Para quem estuda a Cabala, não existe. Tá? Isso é só para quem está interpretando o texto fundamentalmente, literalmente, né, fanaticamente. É isso aí. Então as otiot, que são os símbolos que estão na Taná, são o Aleph, o Bet, o Rei, o Vav, o Yud, o Kaf, o Lamed, Men, Nun, Shim e Tav, ó, que é a cruz no final, ó. Um mnemônico para lembrar estas palavras é o que? Eitam, Moshe, Vekalev. Vekalev quer dizer e Caleb, né? Como a gente fala em português. Então esse é o mnemônico que você pode usar para se referir a essas letras. Ó. Elas estão todas aqui. Ó. Estas são os otiot. Essas são os oráculos divinos dentro do texto hebraico. Aqui nós temos mais sobre ele. E nós temos também a influência que o hebraico teve sobre, por exemplo, a mágica rúnica dos vikings, dos povos germânicos, né? a sociedade Thule, né? Na Alemanha. Todos eles sabiam desses símbolos. Ó. Todos eles sabiam que o hebraico era uma língua mágica. Tá? Eles não falavam para as pessoas, eles sabiam lá no oculto, escondido, eles sabiam. Tá? Então vocês observem que todos eles têm um símbolo relacionado aos astros e eles têm poder em si mesmos. Então aqui você tem, né, a prova das cantilações, do que as cantilações são capazes de fazer no texto, ó, como eu mostrei para vocês na aula de hebraico, né, e nós vamos estudar mais sobre isso agora na aula de a Cabala e Linguagem dos Ramos. Esse curso vai estar muito bom porque nós vamos estudar a Cabala grega, juntamente com a Cabala hebraica, com a Cabala judaica. Então não pensem que o curso está exaurido, não, está só no começo. Tem 8 vídeos lá. Nós vamos dar continuidade após o término aqui da numerologia. Nós vamos confrontar a Cabala de forma direta. E nós vamos rever tudo que nós estudamos lá no hebraico para cabalistas, na numerologia e geometria sagrada. Nós vamos rever tudo agora na Cabala, para ficar bem reforçado, para ficar bem claro o que de fato nós estamos estudando. Né? E aí depois vamos passar para a ergonomia de Wilhelm Reich, que está lá no avançado, nível avançado. Quem quiser participar, participe, porque vai ser a psicologia segundo Wilhelm Reich, segundo Abraham Maslow, segundo Carl Jung, e aí vai. Nós vamos ter muitas referências lá, muita bibliografia, para apresentar o que de fato é a psicologia
do período clássico. Não é necessariamente a mesma coisa que hoje, tá? Materializada, né? Que já perdeu a noção do que significa a palavra psique, ou psihi em grego, que refere-se à alma, tá? Nós vamos estudar baseado na etimologia. Então, observe que a evidência das duas testemunhas deve estabelecer o assunto. As duas testemunhas são quem? O Sol e a Lua. E os aspectos planetários estão alquimicamente encaixados, relacionados ao movimento desses dois astros, do Sol e da Lua. Tá? Então nós temos que entender isso aí. Na próxima aula nós vamos saber sobre o ciclo solar e vocês vão entender o ciclo solar. Então escrevam esse material, anotem, peguem as bibliografias, os textos, porque nós estamos passando para vocês o melhor do que há do conhecimento num país que despreza a literatura, despreza a leitura e valoriza as opiniões. Né? É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos seguindo o caminho mais difícil. Né? Nós estamos seguindo o caminho mais difícil. E Yeshua disse, o caminho largo é para aqueles que não querem nada, né? Querem tudo fácil. E o caminho estreito é para aquele que quer o trabalho da leitura, do estudo, do sacrifício. É isso que nós estamos seguindo, meus irmãos. Um abraço para vocês, Shalom. Essa semana agora, prometo, sai a aula número 30, porque os meus problemas aqui agora já se aliviaram, graças a Deus, graças a Hashem, como vocês sabem lá no grupo. E eu tenho agora mais tempo para dedicar ao meu trabalho, até condições psicológicas, né, de fazer isso. Então, Shalom para vocês, muito obrigado.